18h34, quase 18h35, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco. Tivemos um primeiro e segundo bloco acoplados com uma extensão um pouco maior. Então, como hoje não teremos um terceiro bloco, digo que este segundo e último bloco é um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o seu Manuel, sempre na audiência do nosso programa, apoiador e telespectador histórico do Radar de Notícias. Aqui do meu lado está o vereador Laércio Sandes, do União Brasil, a quem eu agradeço pela presença. Ele sempre muito solícito com o nosso programa, sempre atendendo aos nossos convites. Então, agradeço o senhor pela presença, desejo uma boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, André. Boa noite a todos os seus colegas de trabalho do Radar. É uma satisfação por mais essa oportunidade aqui estar com vocês, falar sobre os diversos temas da nossa cidade. Bom, vamos começar a nossa entrevista com um dos principais assuntos dos últimos dias, das últimas semanas, que é o reajuste aos servidores. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal aprovou a proposta da Prefeitura de reajuste de 2%. Primeira votação, placar de 22-10, segunda votação, 22-9. Um dos votos favoráveis à proposta foi a do nosso convidado, vereador Laércio. Começa a nossa entrevista, vereador, perguntando ao senhor por quais os motivos que levaram o senhor a votar sim nesta proposta. Veja só, se a gente for adentrar a uma resposta curta e imediata, por que os 2% e por que não 5%, 6%, 7%, 8%, talvez a gente não consiga dar uma resposta adequada e justa. Nós precisamos voltar um pouquinho no passado, talvez de alguns anos para cá, e observar a arrecadação da cidade. Por quê? Prefeitura, Estado e governo federal não fabrica nada, então ela arrecada, ela impõe a arrecadação, que são taxas e impostos, e com estas taxas e impostos você desenvolve o serviço público, seja na parte da saúde, educação, infraestrutura, etc. A cidade de Guarulhos, ela vem crescendo o seu orçamento gradativamente, não da mesma forma que cresce a cidade no volume de população e tudo mais. Então, eu tenho dito ao longo dos meses, dos anos e etc., que a arrecadação da cidade, ela não tem a mesma proporção que a população de 1.350.000 habitantes, para alguns até um pouco mais, porque a cidade tem uma volatilidade muito grande, porque muitas pessoas, às vezes, moram aqui, trabalham na capital, têm relação com outras cidades. Então, a arrecadação da cidade de Guarulhos, ela deveria ter uma arrecadação tal qual é Osasco. Osasco, por exemplo, tem a metade da população guarulhense e tem praticamente a mesma arrecadação da cidade de Guarulhos, em torno de 6 bilhões. O mesmo ocorre com a cidade de Campinas, que tem uma arrecadação próxima de 12 bilhões, e a população, me parece que é equivalente, um pouco menor que a da cidade de Guarulhos. De forma que Sorocaba, São José dos Campos, todas as cidades que a gente fizer uma referência em termos de per capita, o valor da arrecadação com o número de população, a gente percebe que Guarulhos está anos-luz para trás. E por que isso? Por conta de gestão passada, não só a gestão do ex-prefeito Guti, do ex-prefeito Almeida, que não tratou a questão tributária da cidade, a questão da Secretaria de Fazenda, de forma a ter uma qualidade efetiva na arrecadação da cidade e com isso a gente pensar em ter um volume melhor de arrecadação e com isso dar liberdade ao chefe do executivo, ao prefeito de poder tratar a questão do servidor na melhoria das suas condições, não só a condição de trabalho, mas principalmente o salário, de forma digna. Eu falo de forma digna, aquilo que você pode transferir pelo menos a inflação do último período de alguma coisa em termos de valorização real. E quando que a gente vai ter isso? Quando a gente tiver um equilíbrio na arrecadação tributária. Não adianta o que fez o ex-prefeito Guti, onde ele fez festival com chapéu alheio, congelando o IPTU, enganando, entre aspas, a população, porque em algum momento vai descarregar esse aumento nas costas de toda a população guarulhense de forma a trazer o valor do IPTU para uma realidade mais próxima do que precisa a nossa cidade. Então, teve o problema da arrecadação do IPTU, nós temos problema de dívida ativa de grandes devedores e que não é dado um devido tratamento mais efetivo. A gente observa que no final do ano passado o ex-prefeito não fechou as suas contas, deixou muito restos a pagar, que eram dívidas que ele fez, deixou para o atual governo.
exemplo disso, os próprios hospitais veterinários que ele implantou e não deixou o recurso para custear esse tipo de despesa. Então, todas essas despesas caiu no colo do atual prefeito. Sem uma arrecadação melhorada do IPTU, nós temos uma arrecadação prevista em torno de 7 bilhões de reais, só que eu não acredito que esta receita se realize próximo dos 7 bilhões. Nós vamos ter aí, uma coisa é você prever algo, outra coisa é você ter uma arrecadação menor, como muito bem disse hoje na Câmara, inclusive o vereador Daniel Alves, perdão. Então, toda essa receita abaixo da expectativa, você faz e obriga o prefeito, com todas essas dívidas deixadas pelo governo anterior, você obriga o chefe do executivo a pensar de que forma que você vai contemplar a reposição ou próximo desta reposição para o servidor. Qual é o limite que o prefeito tem para gastar com folha de pagamento? Hoje é 54% da folha de pagamento. Desses 54%, ele não pode passar de 51%. Então, é por isso que foi proposto os 2%, sendo um reajuste melhor para os benefícios, vale-refeição, vale-alimentação e um abono para quem ganha até R$4.000. Então, foi o possível. Vamos torcer que a arrecadação tributária do município melhore, que ela avance e, quem sabe, um pouco mais para frente, o prefeito possa até rever essa situação. Mas eu disse, inclusive, hoje na Câmara, eu sou advogado e atuo dentro do direito social, especialmente previdenciário e trabalhista, eu defendo questões de trabalhadores, eu me coloco no lugar deles, mas quem está à frente da máquina e frente da gestão também precisa ter responsabilidade, seriedade e serenidade, que não teve o ex-prefeito Guti, por exemplo, que onde que foi a economia que teve com relação à transposição do servidor há 6 anos atrás para o regime próprio. Naquela época falava-se numa economia de 20 milhões por mês. Durante 5 anos, quanto que isso representou? Sumiu esse recurso. Então, isso não é uma gestão eficiente. Encerrou a Proguaru porque dava despesa para o município. Qual foi a vantagem que o município teve? Nenhuma. Hoje nós temos algumas terceirizadas aí que não estão recolhendo INSS e nem recolhendo fundo de garantia, e que o prefeito Lucas vai ter que tomar providência, talvez até romper o contrato com essas empresas terceirizadas. Então foram problemas criados pela gestão anterior e que deixou um passivo, ou seja, dívidas para o atual governo, e com a incerteza que a receita poderá subir até o final do ano, que ele não pode avançar mais do que os propostos 2%. É triste falar isso, sim, mas é fruto de uma governança ou uma desgovernança que ocorreu na gestão anterior e que eu realmente sou muito crítico, porque nós não podemos simplesmente arrecadar um valor de IPTU em 2017 e dizer que esse mesmo IPTU arrecadado em 2025, 8 anos depois, seja suficiente para pagar as mesmas despesas geradas 8 anos depois. Isso, qualquer criança de primeira série, segunda, terceira série, sabe que as contas não fecham. Então, este é o grande problema deixado pela gestão anterior para a atual gestão e que está havendo essa pressão muito grande. Eu, em particular, técnico que sou, eu compreendo muito bem esta situação, entendo a situação do servidor, mas não teria e não tem como avançar mais do que além da conta. Não pode nenhum prefeito passar do limite de gasto da folha de pagamento de 54%. E tem outro dado muito importante, André. Todas as terceirizações, organização social, empresas que servem mão de obra braçal, todo tipo de serviço terceirizado da prefeitura, há uma interpretação dos tribunais de conta da União, como do Tribunal de Contas do Estado, há uma discussão muito grande de que estes valores também precisam entrar no limite dos 54%. Então, de forma prudente, de forma cuidadosa, de forma acertada, até por conta dos 4 meses que está à frente da máquina, conhecendo todos os problemas e diversas dívidas deixadas pela gestão anterior, que o prefeito está agindo de forma acertada para corrigir o problema da casa, corrigir o próximo orçamento, até porque este orçamento, a previsão orçamentária encaminhada para o Legislativo e aprovada em dezembro passado, foi encaminhada pelo ex-prefeito Guti. Então, não tem liberdade suficiente para pensar de outro modo. Acredito e tenho certeza que o prefeito Lucas, no próximo ano, nos próximos anos,
terá condição de agir melhor em prol do servidor. E eu sou mais adiante, eu acho que a gente precisa ter uma política de equilíbrio, de valorização, de estudo das carreiras de forma permanente e constante, algo que não existia no governo anterior, e eu acho que esse é um ponto de reflexão que nós devemos defender dentro do legislativo, já me antecipando dentro de um outro tema, mas a justificativa com relação a esses 2%, para mim é bem claro, não daria para o prefeito simplesmente ser irresponsável e adentrar lá em 7%, 8% e de repente não conseguir cumprir por conta de diversos outros compromissos que a cidade precisa enfrentar e não da forma que fez o ex-prefeito, que deixou um monte de conta a pagar para o atual prefeito. Agora, vereador, ainda sobre este assunto, o senhor sabe que nós sempre que possível damos voz aqui à nossa audiência. E não sei se o senhor já estava aqui nos bastidores, quando nós falamos, repercutimos a questão de argumentos que os servidores utilizam, mas nós temos visto diversas placas, cartazes exibidos o seguinte: para os vereadores 48% de aumento, para os servidores 2%. E nós temos aqui, por exemplo, o Raimundo Gomes pergunta o seguinte: se não tem arrecadação, como o senhor citou, por que os senhores vereadores receberam 48% de aumento? Na sequência, a Valdinéia diz o seguinte, ela diz o seguinte: pergunte ao vereador Lércio Santos o seguinte: por que nós, funcionários públicos, temos sempre que pagar pela má administração do município? Há 8 anos ouvimos isso. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, queria que o senhor falasse sobre essa questão dos 2% versus 48%, e como o senhor responde ao comentário da nossa telespectadora que disse que o funcionalismo está sempre pagando pato e ouvindo sempre as mesmas desculpas de problemas na arrecadação na hora de reajustar o salário dos servidores? Eu vou responder de forma inversa. Na verdade, não é só o servidor que paga essa conta. Eu moro em Guarulhos, tenho minhas atividades em Guarulhos, como minha família, como todos nós que atuamos na cidade. Então, todos nós estamos pagando essa conta por conta do desgoverno. E eu vou dizer dois desgovernos, do ex-prefeito Guti e do ex-prefeito Almeida. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. O prefeito Guti entregou o SAI de graça para a Sabesp. Ele entregou onde está o lucro. Qualquer pessoa que lida com saneamento sabe que a margem de lucro, você gasta R$100 com água e você paga R$100 de esgoto. O lucro de qualquer empresa de saneamento está no esgoto. Ele entregou o esgoto de graça para a Sabesp. Isso não é administrar, isso é simplesmente entregar o patrimônio público de forma gratuita. Eu atuo 30 anos no mundo do direito, eu sou advogado. Participo de N negociações defendendo plataforma do direito do A ou B e buscando sempre a composição. Na minha visão, o que o prefeito fez ao encerrar a Proguaru de forma não bem pensada, não de forma bem ajustada, tendo hoje empresas terceirizadas que não recolhem fundo de garantia do trabalhador, por exemplo, isso não é correto. Isso não é correto. E todos nós, incluindo eu, vamos pagar essa conta. Então não é só o servidor. Toda a população guarulhense, eu, você, todos que estão me ouvindo, vamos pagar essa conta indistintamente. Concordo sim que quem está lá como servidor pode de repente ter um sofrimento um pouco diferenciado, porque afeta na sua dignidade, na sua qualidade de vida, um salário um pouco melhor, um pouco mais digno. No que diz respeito a trazer essa comparabilidade dos subsídios dos vereadores com o servidor, é situação totalmente diferente e distinta. Primeiro que a Câmara Municipal tem orçamento próprio da arrecadação da cidade, até 4,5%, conforme diz a Constituição Federal, que é o chamado do 10º, precisa ser passado para o Legislativo. Em nível estadual, precisa ser passado para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa e assim como ocorre a nível federal com relação ao Senado e o Congresso Nacional e o próprio Judiciário. Desses 4,5% que a Câmara Municipal recebe, se a Câmara conseguiu adequar o subsídio dos vereadores até 75% do que ganha os vencimentos de um deputado estadual, é porque a Constituição Federal nos permite fazer isso. E por que a Câmara fez isso? Porque a Câmara teve austeridade. A Câmara Municipal, para quem está nos assistindo, sabe muito bem, antigamente ficava na Praça Getúlio Vargas, onde a gente gastava ali em torno de 300, hoje atualizado, 400 mil reais por mês de aluguel. Esses 400 reais de aluguel por mês, isso representou nos últimos 4 anos de legislatura em torno aí de uns 15 a 20 milhões de reais. Então a Câmara vem ao longo dos tempos trazendo economia para os interesses públicos
e sempre em cada final de ano devolve recursos para o prefeito, devolve recursos para a prefeitura, conforme determina a lei orgânica, que é recursos que a Câmara não utilizou e serve para a prefeitura, muitas das vezes encaminhar para o JJ, encaminhar para o Stella Maris, naquele complemento de subsídio a esses hospitais. Então, a Câmara tem um papel diferenciado, ela tem contas próprias, não se confunde o reajuste do servidor, a data base de maio, com a definição do subsídio dos vereadores, que a cada 4 anos, sempre no próximo ao final da legislatura, antes da eleição, nós somos obrigados, não é faculdade minha, nós somos obrigados a aprovar os vencimentos da próxima legislatura. Não sei se eu vou estar lá, mas eu sou obrigado, tanto dos vereadores como do prefeito, vice-prefeito e secretário. E a Câmara fez isso, estabelecendo aquele subsídio que é praticado hoje, dentro do limite previsto na Constituição Federal, de até 75% do subsídio dos deputados federais. Não é nada legal, não é nada fora do contexto, considerando o tamanho da cidade, a desenvergadura da cidade. Então está dentro do razoável, dentro dos 4,5% que a prefeitura passa para a Câmara e que não é os 4,5%. A prefeitura sempre repassa até 4,5%, nunca repassou os 4,5%, e a Câmara sempre agindo de forma austera, André, ela tem economizado. Para a população que está nos assistindo, se a Câmara Municipal hoje quisesse aprovar uma lei para ter 36 até 37 vereadores, a Câmara fez. Eu estou lá desde 2013 e nós nunca enfrentamos essa questão, porque não é do nosso interesse enquanto guarulhense, e entendemos muito bem que o número de representantes que nós temos na Casa de Leis é suficiente e adequado. Então, essa comparabilidade do que relação ao reajuste dos servidores do Executivo e com relação ao subsídio dos vereadores e talvez até do próprio prefeito, vice-prefeito e secretário, essa comparação é distinta, e aí é querer trazer uma comparação que não tem sustentação em nenhum dos princípios que a gente queira trazer aí para o mundo do direito. Eu acho que a gente tem que se apegar, sim, na péssima gestão dos anos anteriores e que fez com que a nossa pretensa arrecadação seja próximo de 7 bi e que eu duvido que chegue nos 7 bi para se realizar e se concretizar até dezembro desse ano. Quero estar errado e permita que eu, estando errado, que o prefeito aí possa ter uma arrecadação maior e com isso, de repente, até querer propor um novo reajuste, uma nova adequação salarial mais para frente, como em tempos passados isso aconteceu. Então a gente não pode aqui misturar as coisas, ser demagogo e não é o meu propósito. Vereador, vamos girar um pouco a pauta da nossa entrevista. Evidentemente, nós poderíamos ficar aqui ad eternum falando sobre a questão dos servidores, mas nós temos outros assuntos importantes para tratar também. Queria ouvi-lo sobre a SEI do Baquirivu. Ontem nós trouxemos as impressões de alguns vereadores a respeito da oitiva com o ex-secretário Francisco Carone. O senhor mesmo, em troca de mensagens comigo, destacou, por exemplo, a questão da falta da previsibilidade das construções dos piscinões, numa obra que teria a pretensão de enfrentar as enchentes. Não ter o piscinão me parece um vício de origem, não sei nem porque essa obra começou. Mas eu quero me ater aqui a um ponto da entrevista de ontem com o presidente da SEI, vereador Edmilson Souza. Ele disse que está no radar da comissão convocar o ex-prefeito Guti a depor em razão de um decreto publicado no início do ano passado, o último ano do seu governo, que trazia para si a responsabilidade, digamos assim, sobre os gastos na cidade de Guarulhos. O senhor esteve ontem na oitiva com o secretário Carone. Pergunto para o senhor o seguinte, 2 coisas. Primeiro, o senhor defende a convocação do ex-prefeito Guti a prestar esclarecimentos? E 2, em razão do que a comissão já enfrentou até o presente momento, o que o senhor aponta como prioridade para ser enfrentado daqui em diante? Eu apontei na reunião da semana passada, André, que, a meu juízo, o assunto ele é tão complexo que precisaria fazer uma perícia. Precisaria deliberar com a presidência da Casa, a presidência do Legislativo, de repente até fazer uma perícia. O avanço, segundo o Carone, o ex-secretário Carone, de que o valor financiado já foi gasto 78%. Por quê? Para quem está entendendo, é um financiamento de 120 milhões de dólares, 20% de responsabilidade da prefeitura, 80% do Banco Internacional que fez esse empréstimo ou está encaminhando esse empréstimo para a cidade de Guarulhos.
Desses 80% já foi gasto em torno de 78%, segundo o Caroni. Da parte dos 20% da prefeitura, já gastou em torno de 80%. Ou seja, se a gente considerar em torno de 700 milhões, convertendo para a moeda presente, nós estamos falando aí 8 vezes 7, 56. Já gastou 560 milhões aproximadamente. Então não tem mais nada. E se você andar pelo local, você percebe que a obra não avançou em tal proporção. Então, houve erro, talvez, no projeto pré-executivo para pedir esse empréstimo na Câmara Municipal, que eu votei contra, porque era um projeto de lei de 2 folhas, não falava dos 20% que a Prefeitura iria entrar, não falava dos piscinões. O secretário ontem falou que precisa fazer 3 piscinões, um na região das Malvinas, o outro um pouco mais para frente, lá na região do Presidente Dutra, e outro lá próximo da divisa com Arujá. Não está previsto, segundo ele, está e foi contemplado em um outro empréstimo que foi contraído com o Banco Desenvolve São Paulo, que foi um empréstimo lá de 80 milhões aproximadamente, acho que 80, 90 milhões. Então nós estamos falando de um gasto muito alto e ainda soou estranho na comissão um decreto que foi apresentado pelo presidente, vereador Edmilson Souza, de que em determinado momento a responsabilidade dos pagamentos dessa obra foi avocada para o gabinete do prefeito. E não só isso, a fala do ex-secretário contradizeu com a fala do secretário de governo americano. Então, na minha concepção, o secretário de governo americano precisa ser reconvocado para depor, para esclarecer nos pontos divergentes. Precisa ser convocado o ex-secretário de obra Marco Antônio, que na época era o secretário de obra, em que pese hoje ele está secretário do prefeito Lucas, mas não tem nada a ver uma situação com a outra. É a situação lá de trás, porque quando foi feito a contratação desse empréstimo, parece que não tinha projeto para executivo, não tinha nada. Então fizeram algo que a gente costuma dizer na periferia, fizeram nas coxas. Fizeram, entre aspas, nas coxas de qualquer modo, sem critério. Me parece que a Prefeitura de Guarulhos não estava preparada para enfrentar esse tema, deveria sim ter pressionado o governo do estado, que remanejou a verba para a bacia de Campinas naquele momento da crise hídrica, e deveria, com essa pressão, ter feito com que o DAE tocasse essa obra, e não da forma que foi feita pelo ex-prefeito Guti, com sua equipe, de forma muito amadora. Então, na minha concepção, é importante uma perícia, é importante a oitiva do Marco Antônio, é importante a oitiva do ex-secretário e ex-vereador americano, e também a oitiva do ex-prefeito Guti e também, sem esquecer, está marcado para a próxima terça-feira, de todos os técnicos, funcionários responsáveis da prefeitura, principalmente aqueles que faziam as medições e atestaram as respectivas notas fiscais, para a gente poder confrontar tudo isso aí, se de fato as falas estão procedendo. Por que eu digo tudo isso? Porque da forma que foi projetado em 2019, a ideia de que essa obra resolveria todos os problemas, ficou provado que ela foi eleitoreira para a eleição de 2020 e se acentuou agora na eleição de 2024, e toda a cidade foi usada de forma injusta. Então nós precisamos apurar os excessos, e não só isso, para contribuir para que o prefeito Lucas possa concluir essas obras, possa tocar essas obras, de forma a não ficar evidenciado responsabilidade para o governo dele. Porque da forma que a obra está ali paralisada, você não tem como tocar uma obra e separar o que é do ex-governo e o que é do atual governo. Então isso poderá gerar um problema lá na frente, como em um momento lá atrás, distante, teve uma obra na cidade que também envolvia ali a questão da Natália Zarif, e que envolveu o ex-governo Jovino Cândido e o governo Eloy Petá, que responderam na justiça e tudo mais. Então isso precisa ser bem definido. E eu tenho para mim que a oitiva dessas pessoas são importantes, sem distinção se é o prefeito ou já é ex-prefeito, não importa, são todos agentes políticos e precisam ser convocados, e eu torço que a comissão siga nesse caminho. Agora, vereador, ainda na seara de obras questionadas, para dizer o mínimo, o senhor tem alguma atualização sobre que fim levou a investigação sobre as obras da Câmara? Porque o presidente Martello paralisou num ato foi um ato, como eu posso dizer, ele despachou, cancelando as obras, e ficou em aberto. Disse que ia conversar com o prefeito para saber se a prefeitura assumiria a responsabilidade dessas obras. O senhor tem alguma novidade? O que aconteceu com essas obras?
Eu sei que tem procedimento interno em andamento, mas em termos conclusivos, em que pé está, eu não tenho essa informação clara aqui e não vou me expor sobre o tema sem dispor de maiores elementos. Posso apurar e de forma oportuna te passar, mas de momento eu não tenho. Perfeito, tá certo. Agora, vereador, entrando aqui na parte final da nossa entrevista, tenho 2 questionamentos a fazer para o senhor. Eu presto sempre muita atenção nas manifestações do senhor na tribuna e na sessão de segunda-feira, salvo engano, o senhor fez uma manifestação sobre gastos, como eu posso dizer, gastos pouco típicos da cidade de Guarulhos com outras questões. Por exemplo, os gastos com o tiro de guerra, os gastos com os distritos policiais, prédios alugados que não deveriam ficar sendo custeados pela Prefeitura de Guarulhos, etc, etc. E nesse cenário de recursos escassos para a administração pública, esses gastos me parecem bastante questionáveis. Queria saber do senhor, até na condição de alguém que é advogado, que tipo de providências podem ser tomadas pelo município, se é que a Câmara pode se envolver nisso, para tentar reaver esses gastos? Olha, André, eu vou te dar um exemplo. Eu recebi um boletim hoje, um boletim de um órgão que nos presta informações jurídicas, de que o Tribunal de Justiça vai entrar em greve, ou seja, toda a Justiça Estadual vai entrar em greve. E um dos argumentos lá dos servidores que estão entrando em greve, que é a grande arrecadação de recursos que o Tribunal de Justiça tem, para quem está nos assistindo, o Tribunal de Justiça é a Justiça Estadual, é a justiça mais próxima de todos nós. Então, eles têm uma grande arrecadação de taxas e esses recursos estão sendo direcionados para custear os interesses dos desembargadores, juízes e tudo mais. E uma das pautas dos trabalhadores do judiciário é que esses recursos não são utilizados sequer para dar dignidade na qualidade de trabalho desses funcionários. É uma das pautas que eles estão em greve. E por que eu comecei falando dessa forma? Se esse próprio judiciário, você vai lá requisitar, por exemplo, uma penhora online, você tem que ir lá e pagar R$30 por cada ato. Um processo digital que está arquivado, você tem que pagar lá R$30 para desarquivar o processo digital, que é um absurdo. Isso só em São Paulo, no maior estado do país. Então, a arrecadação do judiciário é muito grande. Por que a Prefeitura de Guarulhos tem que gastar em torno de quase R$250 mil de aluguel com o prédio do judiciário? Não tem cabimento. Se o prefeito Guti fez isso, o Lucas tem que entrar na mesa de negociação, seja com o Palácio do Governo do Estado, seja com o próprio judiciário. Está na hora da cidade falar, eu não suporto essas despesas. Isso envolve as delegacias, isso envolve a estrutura do corpo de bombeiro e também a questão do tiro de guerra, que foi a fala muito acentuada de alguns colegas e que eu me posicionei. Se o tiro de guerra quiser ir embora, que vá, porque a prefeitura já paga aluguel da casa dos oficiais, acho que são primeiro e segundo oficial do Exército, já paga aluguel, já fornece veículo, fornece alimentação, toda a estrutura, pagar o que mais? Então foi a conta que eu falei, nós gastamos, quando eu falo nós, e é todos, não adianta, o servidor público, todos nós gastamos com esse gasto aí, em torno de R$1 milhão por mês. Então nós precisamos repensar a cidade com todas essas despesas que a gente tem. É por conta de todos esses custos e custeios que quando chega no momento de fazer um repasse para o Hospital JJ, fazer um repasse para o Hospital Estela Maris, que tem tradição no tratamento do coração aqui na cidade de Guarulhos. Não tem recurso, porque o recurso é mal utilizado. Então, nós precisamos rediscutir toda essa situação, melhorar a arrecadação tributária, melhorar a estrutura na Secretaria da Fazenda. Então, passa por todos esses cuidados. Então, nós não temos que ficar pagando por aluguel que não é nosso. Quando eu me posicionei lá atrás, André, você acha que não estava na cidade na época, eu me posicionei contrário quando o prefeito Guti estava por alugar aquele prédio que tem ali na região próximo da Avenida de Tiradentes, onde é o Fórum Civil, Vara de Família, Eleitoral, etc. Eu me posicionei contrário e fui publicamente. O juiz corregedor me chamou lá, que é o juiz da primeira Vara Civil ainda atualmente. Eu falei, não, sou a favor não, excelência. Eu não sou a favor porque o Tribunal de Justiça tem que ter recurso, tem que ter suas taxas, tem orçamento. O orçamento é repassado pelo governo do Estado para o Tribunal de Justiça, assim como a Câmara recebe da Prefeitura. Então, o Tribunal de Justiça tem que fazer as suas vezes e dar a condição, porque a cidade de Guarulhos arrecada muito para o Estado e esse valor não tem que nós, enquanto guarulhenses, pagar. É o meu posicionamento, vou morrer
falando isso? Porque eu acho que a cidade de Guarulhos não tem que ter esse custeio. Vai em Campinas, vai em Ribeirão Preto, vai em Mogi, vai em igual cidade. Aliás, Mogi, uma cidade menor que Guarulhos, todo respeito a Mogi, é uma cidade que tem uma baita de uma estrutura, tem judiciário, tem prédio do INSS, tudo ali próximo da prefeitura. O que nós precisamos é isso, precisamos de uma gestão que repense a cidade de Guarulhos. Guarulhos se tornou uma cidade muito grande, é uma cidade com problemas e a gente não tem que ficar pagando conta do Estado, não. E nem conta do governo federal. O governo federal tem a Justiça Federal aqui em Guarulhos, tem os prédios federais e o governo federal custeia. O próprio INSS está com um prédio locado lá na Rua Brasileira, perto do Shopping Internacional, porque onde era ali, onde era ali o prédio anterior na Vila Augusta, perto da Câmara Municipal, pegou fogo um tempo atrás. E quem paga o aluguel? Quem paga o aluguel é o INSS, o governo federal. Então não pode a prefeitura ter esse custeio. Se foi feito aí, entre aspas, jogo de compadre, é problema de quem administrou a cidade. E nós estamos pagando essa conta. Mas está na hora da gente rever isso aí. É verdade, eu concordo 100% com o senhor. Eu espero que a gestão do prefeito e o legislativo, se for possível, somar esforços em frente a essa questão, Sim. Porque de 1 em 1 milhão mensal nas contas do senhor, a galinha vai enchendo o papo, não é verdade? E não sobra. E não sobra, exatamente. E para a gente fechar, vereador, 19 horas, 5 minutos. Queria ouvi-lo sobre a federação entre União Brasil, partido do senhor, com o PP. É claro que ainda tem todo o trâmite burocrático de homologação da federação no Tribunal Superior Eleitoral, mas pergunto para o senhor o seguinte, como é que o senhor vê essa união de forças entre União Brasil com o PP, um super partido mais à direita do espectro político, e em linhas gerais, o senhor é simpático da ideia da redução do quadro de partidos políticos no Brasil? Eu vejo com naturalidade, eu sou favorável a seja a fusão ou a federação entre a União e o PP, nesse caso federação. Os dois têm identificação ali de pensamento, por mais que tenhamos algumas divergências em algumas cidades ou estados, mas você não consegue fazer omelete sem quebrar ovos, principalmente o tamanho do nosso país. Então eu vejo com grande propriedade, eu acho que é positivo para nosso país, para a nossa cidade. E a questão de números partidários, eu acho que nós estamos caminhando para o ideal, não aquele formato que nós tínhamos algum tempo atrás, que era 35, 36, 37, 38, e chegou, acho que nos 40 partidos com pretensões de se instalar no país. Eu acho que está na hora da gente repensar sobre realmente todo esse cenário, e não dá para a gente falar, né, André, que nós temos aí 30 ideologias. Isso não existe. Isso é para enganar e se auto-enganar. Então, eu acho que é producente. A federação, ela é uma tendência que pode depois se tornar uma fusão, ou não, né? E aí segue o caminho. O União Brasil, ele já veio de uma fusão, que foi o DEM, que se fundiu com o PSL, e virou União Brasil, e agora nós estamos aí na União Progressista. De fato, ainda não foi homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando ocorrer, será anunciado e acredito que vai ser bastante producente, principalmente para o nosso estado e para o nosso país. Vereador Laércio Sandes, queria agradecer ao senhor pela presença, que sempre atende aos nossos convites, sempre nos dá entrevistas com muito conteúdo, com uma franqueza nas respostas, não foge de pergunta alguma. Queria agradecer ao senhor, desejar um bom trabalho, dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas. Conte conosco. Volte mais vezes. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, André, e dizer que não estou mudando aqui de opinião, mas sempre defendendo aquilo que é coerente. E essa questão do reajuste do servidor, às vezes as pessoas podem achar que eu estou sendo contraditório. Não, eu só estou fazendo análise do que é de momento e aqui ou em qualquer canto eu vou estar disposto a enfrentar e discutir. Por isso eu agradeço. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador. Agradeço também a todos que nos acompanharam nesta entrevista. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo e por prestigiar o nosso programa. Agradecer também a nossa pequena, mas competente e gloriosa equipe. Voltaremos amanhã, quinta-feira, no horário de sempre, 18 horas, pelas redes sociais. E o nosso convidado é o vereador Marcelo Seminaldo para encerrar a semana de entrevista. Desejo a todos que nos acompanharam, ao vereador e à sua equipe, uma ótima noite e bom descanso. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Boa noite e tchau. No ar, Radar de Notícias.